boa tarde. Já estão por aí? Vamos chegando para mais uma live do perfil Ana Alfabetiza. E hoje, o tema de hoje, leitura na sala de aula e o comportamento leitor. Para quem não me conhece, que for assistir depois, eu sou a professora Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Muito bem, Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin, sou professora alfabetizadora da Rede Estadual de São Paulo, há 15 anos, atuo nos anos iniciais no ciclo de alfabetização, tá bem? Bom, então eu trago para hoje, para nossa conversa, um assunto muito importante também, como os demais, que é a leitura, tá bem? Bom, mas a leitura é um assunto muito amplo, muito vasto. Então, eu vou me deter na leitura da sala de aula de alfabetização, certo? E como é que ela acontece e o comportamento leitor que está envolvido nesta modalidade de leitura. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas perguntas para nortear a minha fala, né? A nossa conversa. E é o seguinte: você lê para o seu aluno? Em que momento da sua aula você reserva para essa leitura? O que é que você lê para o seu aluno? Você se prepara para isso? Será que nessa modalidade de leitura feita pelo professor, o aluno pode aprender alguma coisa? E o que é que ele pode aprender? Então, essas são as perguntas que vão nortear toda a nossa conversa aqui sobre a leitura na sala de alfabetização. E mais especificamente, a modalidade de leitura é a leitura feita pelo professor, certo? Então, vamos lá. Bem, então, o que é que nós lemos? Perdão, isso, você lê? Ah, eu leio, mas o que é que você lê para o seu aluno? Quando você faz essa leitura? Então, vejam, a leitura, ela é algo muito importante. Nós sabemos da importância da leitura na vida do aluno, porque nós queremos que ele seja um cidadão completo, que ele consiga se resolver na vida lá fora, e a leitura, ela é imprescindível para isso, porque nós vivemos numa sociedade letrada. Então, todos aqueles que querem estar inclusos, né, nessa sociedade, precisam dominar a leitura. Então, o que a gente mais quer é que os nossos alunos, então, dominem essa leitura. Boa tarde, Paula. Bom, então, nós precisamos separar um momento importante para essa leitura na nossa aula, tá? Vejam só, então, não pode ser de forma esporádica, de vez em quando eu leio para os meus alunos. Não, ela precisa ser diária. Por que diária? Porque dessa forma você vai criando nos alunos o hábito da leitura que você lê e como é que eles vão precisar se comportar durante esse momento de leitura, tá bem? Então não pode ser esporádica, ela precisa ser diária. Mas então qual é o momento melhor para eu realizar essa leitura? Bom, eu aprendi e faço desta maneira. Eu faço no início da aula. Então, a leitura feita pelo professor, eu escolhi para que ela seja feita, no início da aula, tá bem? O início da aula, ele vai abrir todo aquele momento de aprendizagem, as crianças estão ainda um pouco mais calmas, né? Então, eles estão prontos ali para receber a sua leitura. Muito bem, então, o momento escolhido vai ser o início da aula. Então, você já tem que pôr na sua rotina, tem que ser rotina a leitura feita pelo professor, que vai ser início
da aula. Tá, mas aí o que é que eu vou ler? Então, nós estamos numa sala de alfabetização. O que é que eu vou ler para o meu aluno? Você pode ler diversos gêneros, tá? Não há impedimento algum. Você pode ler diversos gêneros. Você pode ler poema, na leitura inicial, que é essa feita pelo professor. Então, você pode ler poemas, você pode ler contos de fadas, você pode ler fábulas, você pode ler uma notícia de jornal. Pode, tá? Pode, não tem problema. Mas o ideal é que nós façamos o quê? Como a leitura, né, a formação do leitor é uma responsabilidade da escola e não somente do professor, então como que nós podemos pensar os gêneros, né, sobre o que eu vou ler, né? Então como nós podemos pensar o gênero? Ficar para cada ano determinado um gênero específico. Então, os anos, primeiro e segundo ano, vão ficar ali com os contos de fadas. O terceiro, nós vamos ler contos de esperteza. O quarto, nós vamos ler textos jornalísticos, vamos supor. O quinto, nós vamos ler crônicas. Aqui deu um exemplo, né? Mas então, toda a escola já está ali comprometida a trabalhar em determinado ano um gênero. Então, mas eu não posso, então, ler, eu sou primeiro ano, então eu só vou ler conto, eu não posso ler outra coisa? Não, como eu já disse, você pode. Mas o ideal é que você pode intercalar, mas o ideal é que você leia, na maioria das vezes, o gênero determinado ali para o seu ano. Por que isso? Porque assim as crianças, elas vão se apropriar das características desse gênero que você está lendo, contos de fadas. Porque uma leitura após a outra, as crianças vão perceber que há uma regularidade nessas leituras, tá? Mediadas, lógico, por você. Eles não conseguem perceber isso do nada, sozinhos. Então, sempre com a sua intervenção, você vai fazendo os apontamentos dessas características para que eles também, dessa forma, vão se apropriando delas, né? Olha, gente, então vocês viram, olha, todos os textos que a professora, todas as histórias, os contos, né? Muito importante a gente falar o que é que nós estamos lendo, né? Os contos que a professora leu, todos começaram com Era uma Vez, vocês viram? Então, né? Os contos de fadas começam todos com Era uma Vez. Vocês perceberam isso? Que interessante. E olha, uma outra coisa também. Quais são os personagens que costumam aparecer nessas histórias? Sempre aparecem esses personagens. Sempre tem um príncipe, sempre tem uma rainha malvada ou uma bruxa malvada. Sempre acontece, tem um castelo. Então, dessa maneira, as crianças vão se apropriando das características do gênero, tá bem? Então, por isso que a gente faz essa recomendação, recomenda-se, né, que nós façamos isso na sala de aula, que a gente escolha um gênero, porque aí vai ficar mais fácil ali da gente trabalhar as características e as crianças também se apropriarem dele. Não que você não possa ler outra coisa, tá? Então, já dissemos sobre o momento ideal que você pode ler, fazer a leitura inicial pelo professor e o que ler, né? Então, isso já está bem marcadinho, pontuado. E uma coisa interessante é o seguinte, que essa leitura inicial, né, essa leitura feita pelo professor, ela também é conhecida como leitura de deleite ou leitura por prazer. Então, o próprio nome já explica, né, o que é que acontece durante esta leitura. As crianças precisam sentir o quê? Elas precisam sentir prazer, elas precisam gostar. É o momento... Opa, caiu aqui o fone. É o momento que elas vão se emocionar, certo? Então, tem que ser uma leitura bem gostosa mesmo para as crianças. Então, como é que a gente vai escolher esta leitura gostosa para que as crianças possam sentir tudo isso? Quando você for escolher lá o conto, né? Que você vai ler, se você não gostar da história,
não adianta você pegar, que as crianças também não vão gostar, tá? Às vezes você pega o livro lá, aí você vê a capa, tá bonitinha a capa, é bem ilustrada, aí você começa a ler ali o enredo, não é legal. Então, deixa pra lá, pega outra coisa. Professor não gostou, achou chata a história, não tem uma trama interessante que vai prender a atenção das crianças, não pegue, porque eles também não vão gostar, tá? E eu tenho uma experiência disso quando eu era criança. Eu me recordo que quando eu era pequena, primeira, segunda série, né, mais ou menos, eu estava na escola, nós íamos para a biblioteca. E na biblioteca, a bibliotecária, que era uma professora, ela escolhia sempre as leituras, ela fazia a leitura para nós e depois a gente ia escolher os livros. Aí ela colocava os livros sobre a mesa, lá um monte de livros para que a gente pudesse escolher. Eu não me lembro se a gente levava para casa ou se a gente lia ali mesmo. Mas na maioria das vezes, ela fazia assim momentos de leitura que eram muito gostosos, momentos de leitura, né? As leituras eram prazerosas. Mas teve uma vez que ela escolheu um livro, mas era muito chato, eu lembro até hoje. Era um livro, assim, muito chato, eu não prendia atenção. A minha não prendeu. E aí, eu comecei a olhar para o lado, olhar para o outro, e eu nunca fui, assim, uma criança de me distrair facilmente na escola. Eu sempre fui atenciosa, né? Sempre. Gostei de realizar as atividades certinhas e tudo mais. E aí, nesse dia, eu olhei do lado, olhei do outro, não tinha nada para fazer porque a história estava super desinteressante. Aí já cutuquei aqui um, o outro também já cutucou, e no final tava todo mundo fazendo outra coisa, conversando, olhando do lado, menos olhando para bibliotecária. E ainda ela ficou brava. Olha, se vocês não pararem, vocês vão voltar para a sala de aula e vão fazer atividade. Então, gente, vejam que a culpa não era nossa, né? A culpa foi da leitura que ela escolheu para ler. Porque era uma leitura totalmente desinteressante. Talvez ela tenha gostado mais ou menos e achou que a gente também fosse gostar mais ou menos. E a gente não gostou de nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher a leitura que nós vamos fazer para os nossos alunos. Se você, professor, gostou, nossa, é muito interessante, tem até momentos que a gente dá risada, divertidos, então a criança também vai gostar, provavelmente, tá bem? Bom, e aí então chegou a hora de nós pensarmos num outro aspecto que a gente tem que cuidar dessa leitura. É o portador, tá bem? Bom, por que o portador? Porque as crianças precisam saber da onde você retira as leituras que você faz para ela, tá? Se é de um livro, se é de uma revista, se é de um jornal. Então, da onde você traz a leitura? Então, é importante que você leia diretamente do portador, para a criança saber também onde que ela vai encontrar aquele tipo de leitura, tá? Então, do livro, achei a leitura num livro, então vou levar o livro para as crianças. Muito bem, mas aí, como é que essa leitura está no livro? É aquele livro que tem mais imagens e menos texto? Ou aquele livro que tem a história completa, né? Aqui eu já estou me referindo mais aos contos clássicos, né? Que às vezes você quer levar os Três Porquinhos, aí você leva aquele livro deste tamanho assim, que não dá para enxergar direito e conta pela metade a história. Então, isso não é uma leitura de qualidade, não é mesmo? Então, a leitura de qualidade, qual é? Que o portador, as crianças consigam visualizar, certo? Seja grande, consigam visualizar, que a história esteja completa, porque nós conhecemos a história dos Três Porquinhos. Por que tudo isso? Porque as crianças, nós queremos o quê? Que elas tenham um bom repertório de histórias. Então, eu preciso levar para ela um bom conteúdo. Eu não vou levar para ela uma história de 3, 4
parágrafos apenas, né? Então, a gente vai levar uma história completa, que tenha um vocabulário rico, porque é dessa forma também que a gente amplia o vocabulário da criança, né? E que ela entenda a história dos 3 porquinhos, por exemplo, né? Na sua totalidade. Tá, então você já sabe a questão do portador, que é muito importante também, né? Escolher o portador, se for possível, levar sempre o portador na sala de aula para as crianças, né? Olharem da onde você está lendo, da onde você está tirando a história para ler. Muito bem. Aí, então, você já escolheu o que você vai ler, o momento que você vai ler e o portador, já está tudo escolhido. Então, você vai agora se preparar para essa leitura. Então, como que a gente se prepara? Lógico, lendo antecipadamente, né? Então, você vai ler. Por que eu preciso ler? Né? Porque, primeiro, para você não engasgar durante a leitura, não é? A primeira vez ali, talvez apareça uma palavra meio difícil ali para você. Então, para você não tropeçar ali na leitura, se é a primeira vez que você está se deparando com aquela palavra, então você já se prepara antes, né? Então, tem toda essa preparação antes. Então, você lê previamente o texto que você vai ler no dia seguinte na sala de aula e também para você ver os momentos que você vai poder mudar a sua entonação de voz, a hora que você vai fazer uma voz, né, mais grave, que vai aparecer alguma coisa, ou que você possa fazer uma voz mais fininha, dependendo ali dos personagens, da situação, né? Para você fazer a sua mudança de entonação de voz. Por que tudo isso? Porque isso entretém as crianças, chama a atenção das crianças, envolve as crianças nesse momento de leitura, tá bem? Então, tudo isso a gente precisa cuidar, tá? Muito bem. Então, improviso? Pode acontecer um improviso? Não, não pode acontecer leitura de improviso, de jeito nenhum. É melhor você não ler para as crianças, tá? É melhor você não ler do que pegar algo de improviso. Vai lá na caixinha de leitura e pega, acho que esse aqui é bonitinho, vou ler esse daqui. Não faça isso, porque eu vou te dizer já porque você não deve fazer isso, tá? Primeiro, é um momento importante da sua aula. Se porventura não deu para preparar essa leitura, né, por N motivo, não sei, não deu. Então, você comunica às crianças, ó, hoje a Pro não vai ler, a Pro não conseguiu preparar a leitura como vocês merecem, mas amanhã vai ter uma leitura muito especial para vocês, tá bem? Tá, você justificou. Então, por que não improvisar? Vou dizer o porquê então. Quando eu estava no início, né, da minha carreira de professora, eu estava aprendendo, logicamente, como todo mundo, né? E a minha sala era uma sala de alfabetização. E aí, antes, né, de começar, de assumir, né, a sala, tudo, eu fui conversar com uma professora que já alfabetizava faz tempo, tudo, e ela me disse assim, ó, você pode ler para eles, no final da aula, para eles darem uma acalmada, ficarem calminhos, aí você lê para eles. Então, eu achava que leitura para as crianças era no final da aula para deixar as crianças calmas, né? Para deixá-los calminhos, né? Tá bom. E aí, num certo dia lá, eu falei, nossa, eu vou ler para essas crianças, né? Não preparei nada, fui lá exatamente como eu tô falando. Fui lá na caixinha de leitura lá, peguei um livro, achei bonitinho, comecei a ler para as crianças. Aí eu tô lendo lá, e a leitura era interessante, a história era interessante, eles estavam até que calminhos mesmo, sabe? Eles estavam prendendo ali a atenção, estavam atentos ali à leitura. E eu tava lendo. Quando eu cheguei numa parte lá, eu fui passar para a próxima, não tinha nada a ver com a anterior. Aí eu me dei conta de que estava faltando página no livro. E falei, meu Deus, e agora? E agora? E agora, isso é o problema de improvisar.
E eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu encerrei a história ali mesmo, se eu inventei um outro final para a história. Eu sei que eu dei um jeito, mas não sei qual que foi. Então, gente, nada de improviso. É bem melhor você falar, olha, a Pro não trouxe hoje, eu não consegui preparar da maneira que vocês merecem, mas amanhã tem uma super especial para vocês, tá bom? Pronto, encerrado o caso, tá? Então, nada de improviso, gente. Então, a leitura sempre com muito cuidado e carinho, essa leitura inicial tem que ser feita, tá bem? Bom, e aí eu já disse então para vocês o que é que a gente pode. Eu tô olhando aqui no computador para eu não me perder. Então, eu já li, nós já falamos sobre o que ler, como que a gente escolhe esta leitura, o portador, a questão da preparação, né? Que a preparação prévia. Tá. E aí, uma coisa interessante, né? Tudo bem, você falou, vocês podem até se perguntando, tá? Você falou que eu não posso escolher aqueles curtinhos, né? Eu já te expliquei os motivos pelos quais a gente não pode escolher os curtinhos. Mas é aqueles longos também, né? De 2, 3 páginas. Como que a gente faz? A gente vai ler tudo aquilo no início da aula? Não. A gente não precisa ler tudo aquilo no início da aula. Como é que a gente pode fazer? Como você já está se preparando antes, você vai ver um momento bom para que você possa parar a sua leitura ali e deixar os alunos curiosos, né, querendo saber o que vai acontecer. Aí você para ali, uma parada estratégica. Amanhã a Pro continua, tá? Porque aí você vai deixá-los curiosos, querendo mais saber sobre a leitura, e aí você não vai tomar também todo o tempo da aula lendo aquele texto tão longo, né? Porque a gente também não precisa fazer isso, ficar 2, 3 aulas lendo, né? Então, vocês se recordem que uma aula já é suficiente para isso. E aí, no outro dia, a gente retoma a leitura da onde parou. Então, como a gente pode fazer essa retomada? Quem se lembra aonde a gente parou a história? O que tinha acontecido mesmo com o cavalo lá naquela história? Então, a gente faz esse recordatório, né, para situar a sala, porque às vezes pode ter alguém que faltou, então a gente tem que pensar nisso também. Perdão. Então, pode ter algum aluno que tenha faltado, então para situar esse aluno também, para ele entrar no contexto da história, e aí depois você continua a leitura, isso também é bem importante, tá bom? Muito bem, e aí então chegamos no finalmente, na hora da leitura, né? O que a gente faz na hora da leitura? A gente vai pegar o livro, não é? Olha, eu trouxe aqui um livro, tá? Então, olha, a Pro hoje vai ler para vocês este conto. E aí é muito importante nós falarmos sobre o autor, tá? Olha, esse livro, quem escreveu foi o fulano de tal, o ilustrador é o fulano de tal. Por quê, gente? Porque quando você vai ler, você não olha o autor do livro, você olha, você quer saber quem é o autor do livro, não é? Eu adoro saber quem são os autores do livro, porque você vai conhecendo o tipo, o jeito que aquele autor escreve. Nossa, se você gostou, sei lá, da Lúcia Maria, nossa, vou ler sempre textos da Lúcia Maria. Não é assim que a gente faz? São ótimos os textos dela. Assim com as crianças, eles também vão conhecendo. Então, sempre que você disser o nome do autor, olha, esse aqui é o Vinícius de Moraes. A Pro vai ler para vocês, então, um poema do Vinícius de Moraes. Aí, quando você for ler outro poema do Vinícius de Moraes, a Pro vai ler um texto do Vinícius de Moraes para vocês. Então, o que a Pro vai ler? O que ele costuma escrever mesmo? Ah, poema. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado e sempre realizar, tá? Porque essas ações que nós fazemos, né? Leitura do nome do autor, do ilustrador, para eles irem sabendo quem é que escreve o quê e como.
isso são comportamentos de leitores. Então, nós leitores proficientes fazemos isso, nós temos que ensinar isso também para os nossos alunos. Porque, veja bem, gente, uma coisa muito importante. O comportamento leitor, o que é o comportamento leitor, né? Se alguém nunca ouviu falar neste termo, né? Nessa nomenclatura, o comportamento leitor é tudo aquilo que um leitor proficiente faz diante de uma leitura. E esse comportamento leitor, ele é totalmente ensinável, tá? O procedimento leitor, o comportamento leitor, tudo isso é ensinável. Quem ensina? Você, professor. Então, quando a gente lê para o aluno aprende a ler, tá? Então, o que é esse aprender a ler? Ele aprende como se comportar diante daquela leitura que você está fazendo. Então, se você está lendo um jornal, então você vai ter certos comportamentos ali para ler aquele jornal. E você vai explicitar esses comportamentos para o seu aluno. Para quando ele for ler um jornal, ele também fazer igual, ele saber fazer. Então, é isso que dá proficiência para a pessoa ser um bom leitor. É ela saber ler diversos gêneros, mas saber diversos gêneros não é saber decodificar, não. É saber agir, proceder diante dos gêneros para poder entendê-lo melhor, tá? Porque tem muitas pessoas que sabem decodificar, mas não sabem se comportar na hora de ler um jornal. Jornal, a gente lê da capa até o fim? Não, ninguém, não é uma leitura linear, jornal, não é mesmo? Como a gente faz a leitura de um jornal? A gente vê lá a capa, você olha a manchete, porque é a notícia principal do jornal, é a manchete, por isso que ela vem com letras grandes, é a notícia principal, e ali depois tem as menores, que estão na capa, que são as principais. Aí você pode olhar qual você quer, e você vai lá na página e lê. Se você quiser voltar e ler outra, tudo bem. Se você quiser ler uma só, tudo bem também. Não é assim que a gente faz a leitura de jornal? Então, os nossos alunos precisam saber disso, de tudo isso que eu acabei de falar. O que é uma manchete, para que serve a manchete, como que eu faço para ler. Olha, tudo isso que eu acabei de falar, a gente precisa explicitar para o nosso aluno esses procedimentos. Ele vai adquirindo isso com o uso, por isso que ele precisa ler jornal também, para poder usar lá fora de uma forma eficiente na vida dele, certo? Então, toda prática de leitura que é feita fora da escola precisa ser feita dentro da escola, porque é para isso que a gente está lá, para ensinar os nossos alunos a serem bons leitores fora da escola e não só dentro. Não é mesmo? Muito bem. Então, fazendo a parte aí, continuando aqui, então, com a nossa leitura feita pelo professor. E aí, então, chegou o momento, né? O momento específico ali da leitura. Aí, então, a gente vai ler o nome do autor para as crianças, o título, né? Esse aqui, ó, quem vai ficar com o pêssego? E o que eu costumo fazer, tá? Além de apontar, né, ó, aqui o título, gente, ó, quem vai ficar com o pêssego? Além de eu mostrar assim, mostrar com o dedo, fazer a leitura com o dedo para eles saberem onde está, eu coloco na lousa o título também. Ó, a Pro vai colocar aqui na lousa o título da história que a Pro vai ler. Ai, gente, desculpa aí que deu uma balançada, fui pegar a garrafa. Aí, então, coloco lá na lousa. Ó, então, a Pro tá colocando aqui na lousa o título da história que ela vai ler, tá? Eu aproveito este momento, gente. Eu aproveito esse momento. Chamo 2 crianças, é suficiente, tá? Então, cada vez você pode chamando 2, tá? Então, na segunda se chama 2, na terça outras 2, assim vai.
Então, eu chamo duas crianças. Então, quem eu chamo intencionalmente, tá? Eu chamo, se eu tenho criança pré-silábica, eu chamo a criança pré-silábica e coloquei lá o título na lousa. Aí eu falo, Joãozinho, ó, aqui tá escrito quem vai ficar com o pêssego. Lê pra Pro, quem vai ficar com o pêssego? Lê com o dedinho, apontando com o dedinho. Aí ele vai lá e vai ler. Aí se ele parar no meio, ali no meio do título, aí eu faço a intervenção. Olha, mas o título não está escrito até aqui, então você precisa ler até aqui, porque tudo que a gente escreve, a gente precisa ler. Então vai de novo, Joãozinho. Aí vai de novo o Joãozinho tentar ajustar ali. Então ele vai se dando conta de que aquilo que está escrito tem que combinar com aquilo que eu estou falando, não é mesmo? Muito bem, aí o Joãozinho senta. Aí eu vou chamar o outro. Quem é que eu vou chamar? Eu vou chamar o silábico sem valor sonoro, tá? Ou aquele silábico que está com um valor para vogais. Você vai chamar o silábico. Então, quem vai ficar com o pêssego? Então, vai lá, Joãozinho, lê lá para Pro. Quem vai ficar com o pêssego? Aí o Joãozinho leu certinho, leu até o final. Joãozinho, onde está escrito quem ficar? Onde você acha que está escrito ficar? Ó, quem vai ficar com o pêssego? Ele vai lá e mostra para você. Ficar. Ah, muito bem, Joãozinho. Aqui está escrito ficar mesmo. Como que é o fi do ficar? Ali, quais letras estão marcando o fi do ficar? Aí ele olha ali, ficar. Tá vendo? Ó, ficar. Tem dois pedaços essa palavra. Como você acha que é o fi? Aí ele olha lá. Aí ele pode te responder. Ah, Pro, eu acho que é o F, o I. Opa. Tudo bem aí, gente? Bom, eu acho que estão me ouvindo, né? Vou continuar aqui. Bom, e aí, como que é o fi do ficar? Ah, eu acho que é o F, o I e o C. Vamos supor que ele vai até o C. Aí a gente joga para a sala. Então, sala, o Joãozinho falou que o fi é o F, o I e o C. O que vocês acham? Aí, né? Não! Então, como que a gente faz o fi? É o F e o I. É o F e o I. Então, fi é até o F e o I. E o resto? O resto forma o car. Então, ficar, né? Muito bem, Joãozinho. Parabéns pela tentativa, ó. Tá de parabéns, pode sentar. E aí o Joãozinho já começa também a pensar ali, a refletir na ideia que ele tinha, que já não é mais, né? Porque a classe não validou o que ele pensava. Entenderam? Então, pode usar esse momento bem rapidinho para a gente pensar um pouquinho na escrita? Pode, mas 2 também, tá, gente? Senão a gente vai avançar demais essa uma aula e vai virar 2, né? Tá bom, aí você fez isso, o título está na lousa, você chamou as 2 crianças para lerem, tá bom. Então, vocês já sabem, né, gente? Ó, o autor é o fulano de tal, o ilustrador é o fulano de tal. Quem vai ficar com o pêssego? Olhem aqui para a ilustração, gente. O que vocês estão vendo aí, né? Ah, então essa fruta, é uma fruta, né, gente? Aqui é quem, então? Ah, é o pêssego. E olha, o que mais que tem aí além do pêssego? Ah, tem um rinoceronte, um macaquinho, a girafa, o coelhinho e um crocodilo ou um jacaré, né? Ah, muito bem, mas o que será que eles querem aí, hein? Ó, quem vai ficar com o pêssego? Ah, Pro, o que você... Aí você lança a pergunta para as crianças, né? Então, ó, quem vai ficar com o pêssego? Qual desses bichos vocês acham que vai ficar com o pêssego? Ah, eu acho que é o rinoceronte, eu acho que é a girafa. Mas por que vocês acham que é o rinoceronte? Por que você acha que é a girafa, fulana? E aí, nessa conversa que nós estamos tendo com as crianças,
nós estamos usando uma estratégia de leitura para fazer com que eles vão mobilizando tudo que eles sabem a respeito dessa história que a gente vai contar para eles, tá? Então, quando a gente pergunta para as crianças sobre o título, o que eles pensam que vai acontecer na história que está dizendo ali, nós estamos mobilizando os conhecimentos prévios para que eles entrem na leitura, mas não entrem, olha que palavra linda, que eles não entrem desnudos, mas que eles entrem já sabendo do que vai ser dito. E para eles isso já é meio caminho andado. Eles já sabem que alguém ali vai ficar com o pêssego, que talvez possa ser o rinoceronte, talvez possa ser a girafa, e o porquê. E aí, então, você vai fazendo a leitura, tá? Bom, uma coisa, gente, muito importante que eu coloquei lá hoje no feed, né? São os 3 erros que nós não podemos cometer durante esta leitura feita pelo professor. Quais são esses 3 erros que nós não podemos cometer? Já cometi muitos, viu, gente? Esses 3 já cometi várias vezes. Mas, conforme a gente vai estudando, a gente vai melhorando, a gente acaba não cometendo mais. Então, por isso que eu já estou aqui adiantando para vocês não cometerem. Qual que é o primeiro erro que nós não podemos cometer? Se durante a leitura você não pare para explicar significado de palavra. Mesmo que tenha aparecido lá uma palavra que no seu entendimento as crianças não vão conseguir compreender, não pare. Continue lendo a história, porque o mais importante ali, o mais importante é eles saberem o que aconteceu na história, tá? Eles saberem ali todo o enredo, o que aconteceu. Então, o mais importante é saber o significado de toda aquela narrativa ali, tá? E aí, se por um acaso, no final da história, alguém ainda, né, fala, mas o que era aquela palavra lá que falou? Se ele situar para você, aí você vai lá, volta lá e fala assim, gente, ó, então vamos lá, vou ler esse trechinho aqui de novo. Aí você pode dar opções para eles. Ó, vocês acham que essa palavra significa isso? Ou essa palavra significa isso? Porque você dando as opções ali para eles, o que eles vão começar a pensar? Dentro do contexto que você leu ali. Ah, então combina mais essa opção do que a outra. Ah, eu acho que é isso. Isso, é isso mesmo, tá? A gente pode fazer isso também, para não interromper a leitura, tá bem? Então, a gente não explica vocabulário, a gente vai lendo a leitura, porque às vezes até mesmo dentro do contexto, eles conseguem resolver a dúvida deles. Ah, então aquela palavra é isso. O contexto mesmo dá conta de dar o significado, entenderam? Bom, então o primeiro erro é esse, não explicar vocabulário, parar, né? Parar a leitura para explicar esse vocabulário. Você pode fazer depois, como eu expliquei já, né? Que pode acontecer. O segundo erro é a gente parar a leitura e falar, vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso aqui que ele falou? Gente, não façam isso. Então, qual que é a chave? Não interromper a leitura. Não interromper o fio da história, tá? Não interromper. Então, não pergunte se eles estão entendendo. Você vai lendo, tá? Você vai lendo. O que você pode fazer são aquelas paradas estratégicas. E agora, gente, vocês acham que ela vai abrir ou não essa mala? Essas perguntas são diferentes de você querer saber se as crianças estão entendendo. Compreende? Tá? Então, essas paradas estratégicas, né, até mesmo para saber se eles estão atentos na leitura, legal fazer. Também a gente não precisa fazer muito, tá? Porque eu já tive aluno que eu fazia essas paradinhas, né, para saber se eles estavam atentos, ligados ali na leitura, e tinha aluno que falava assim para mim, ai, Pro, lê, não para não, lê, continua lendo. Não gostava que parasse. Vocês estão entendendo? Então, até mesmo essas que não comprometem ali o fio, né, do entendimento, ali tudo,
Tem aluno também que não gosta, quer que você leia, tá? Então, não explique vocabulário, não pergunte, não pare a leitura para ver se eles estão entendendo. Estão entendendo? Não faça isso, tá? E o terceiro erro é quando a gente termina a leitura. Aí, terminou, viveram felizes para sempre. Você terminou, né? Eu costumo fazer assim. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Então, as crianças gostam muito, né, desse fechamento. Ou colorim, não, colorê, colori. Esqueci! Colorê, colorim. A história chega ao fim. É assim. Eles gostam desse fechamento, né? Sabe que a história acabou. Bom, enfim. E aí, aí terminou, aí você pergunta, gente, vocês entenderam a história? Entenderam mesmo? Não, essa não é a pergunta que a gente faz quando termina a história. A pergunta que a gente faz é sobre as impressões que eles tiveram da história. E você coloca as suas também. Gente, olha, vocês acharam certo o que essa princesa fez? Olha, se fosse eu não teria feito desse jeito. Você teria feito, Mariazinha, desse jeito? Ou você teria outra atitude? Vocês gostaram do final? Vocês acham que poderia ter um outro final essa história? Então, são essas perguntas que nós fazemos na hora que termina a história, tá? Não se eles entenderam a história. Então, gente, aqui, ó, nesse livro aqui, ó, né? Ler e escrever na escola. Ler e escrever na escola, o real, possível, necessário, da Délia Lehner, é excelente para nós, alfabetizadores, formadores de leitores. É uma leitura muito importante que eu recomendo que sempre a gente esteja lendo e relendo e revisitando, porque fala muito, né, dessa nossa prática, das modalidades de leitura, enfim. E tem um momento aqui no livro que ela diz, olha que legal, ela diz assim que o professor precisa encarnar o papel de leitor. Por que o professor precisa encarnar o papel de leitor? Tá? Para o seu aluno saber como é que um leitor se comporta, para ele também fazer igual depois. Então, terminou a leitura, conversa com os seus alunos como eles se fossem não, como leitores, que são também, né? Leitores iniciantes, mas são leitores. Então, converse com eles como leitores também. Então, gente, e aí, né? Vocês acham, então, que a atitude foi certa, foi correta? Olha, a parte que eu mais gostei foi aquela parte, gente, que a menina fugiu. Ela conseguiu fugir do vilão. Então, começa a conversar com eles sobre as suas impressões. E eles também vão conversar sobre as impressões deles. E eles vão tomando consciência de que leitura é algo prazeroso, certo? Que eles, a partir daí, então, eles vão gostar de ler. Por que vão gostar de ler? Porque a professora só lê textos bons para eles, certo? Só lê textos bons para eles, conversa depois com eles, como eles sendo leitores também, gosta de ouvir o que eles têm a dizer sobre a leitura, certo? Falando demais, né? Bom, e aí então, já falei um pouquinho aqui sobre o comportamento leitor. Uma coisa muito importante aqui também, que eu quero deixar registrado, é o seguinte, né? Eu falei sobre nós levarmos leituras dos mesmos autores, né? Então, aqui eu trouxe exemplo, ó. Eu trouxe aqui a Audrey, né? Wood e o Don Wood, ó, A Casa Sonolenta, que é maravilhosa essa leitura. E são dos mesmos autores, ó, O Rei Bigodeira e a Sua Banheira. Então, são excelentes leituras. Já fica até a dica para vocês, né? São excelentes leituras.
E aí fala, olha, gente, é o mesmo autor do Rei Bigodeira Sua Banheira, é a Casa Sonolenta, e eles têm outros também livros, né, muito, muito bons também. Então, essa que é a importância de nós lermos sobre os mesmos, a ler, né, textos dos mesmos autores, para as crianças irem se familiarizando, né, e sabendo o jeito que aquele autor escreve, né, sobre o que ele fala. E aqui, ó, uma outra também, ó, um outro exemplo, é a Ana Maria Machado. Aqui só tem recontos da Ana Maria, né? Só tem recontos. Então, aqui é o volume 4, ó, das histórias da brasileira. Então, só vai ter contos brasileiros, né? E aqui também histórias brasileiras da Ana Maria Machado, que é o volume 1. Então, se esse é o 4 e esse 1, tem o 2 e o 3 ainda no meio do caminho, né? Então, eles sabem que a Ana Maria Machado, aqui, ela reconta contos que ela ouviu, mas que ela não inventou. Então, é muito importante a gente falar isso também para as crianças. Ó, gente, é reconto, né? Então, não foi ela que inventou. Ela ouviu, mas colocou do jeito dela no livro. Então, a gente vai informando isso para as crianças. Tudo isso é comportamento leitor, né? Saber o que é um reconto e tudo mais. Tá. E uma outra coisa importante também a gente passar para as crianças, ó, você vai ler um livro, ó, outro livro aqui, ó, Histórias Encantadas Africanas, estão vendo? Ó, e aí toda aquela conversa que eu já falei para vocês, a gente, né, lê o título da história, que é, né, lê o título da história, apontando com o dedo, a gente informa o autor, o ilustrador, tal. E aí, né, a gente conversa sobre o que eles pensam que vai poder dizer esse livro, tal. E aí eu falo para eles assim: olha, gente, esse livro aqui não tem só uma história, tá? Ó, tem essa parte aqui, ó, o sumário. Vocês sabem para que serve o sumário? Aí, né? Não, para que serve, professor? Então, essa parte aqui do livro, ó, vários livros podem trazer essa parte, tá? Então, o que essa parte do livro quer dizer? O sumário, gente, também pode vir com o nome índice, né? Tem livros que trazem o índice. Tem uma certa diferençazinha, né? Então, o sumário, ele vai trazer todas as histórias que tem no livro, tá? Aí eu digo para eles assim, então, pra gente não perder tempo, a gente vai lá no sumário, eu olho a história que eu quero ler, vejo a página e corro lá para ler, tá? Aí a gente não fica perdendo tempo folheando e folheando o livro todo. Você já vai lá na página que você quer, né? Ai, na página 4, ó lá, ó, tem a história que eu quero. Então, isso, gente, né? Informar para os alunos, mostrar como que faz para trabalhar com sumário, tudo isso, eles estão aprendendo com você nesse momento da leitura feita pelo professor, tá? Eles vão começar a prestar atenção mais no título, lembrando que o título, né? A gente tem que trabalhar isso com as crianças, né? Primeiro a palavra título. Uma vez eu estava na sala de aula e falando título, e título, e título, e título. E, gente, vocês sabem o que é título? Não. É tão óbvio, né, pra gente. Ah, o título do livro. Mas o que é o título do livro? Acontece. Então, a gente explica, né, gente? O título é o nome da história, tá bom? Mas a Pro vai chamar de título. A gente pode chamar de título também, usar essa palavra. Então, o disco, né, a novela, o disco, tem título, a revista, né? Então, a gente explica que é o nome. Bom, e aí, então, essa questão de falar sobre o título para eles, que o título é algo importante. Tudo que está no título é importante. Então, o gato de botas, né? Olha, gente, botas está no título. Então, quer dizer que essas botas devem ser importantes, vocês não acham? Está no título. Então, eles vão começando a prestar atenção que está no título é importante na história, vai aparecer na história, não está ali só por estar, tá bom? E então, eu falei ali sobre o sumário. A gente explica toda essa parte para que serve o sumário. Tudo isso é comportamento leitor
que a gente faz durante esta leitura feita pelo professor. Olha quantas coisas que a gente faz e os alunos vão aprendendo ali. Mas e o que mais que os alunos podem aprender durante essa leitura feita pelo professor? Eles aprendem a linguagem que se escreve, tá? Então, qual é a linguagem usada nos contos de fadas? Eles vão aprendendo porque eles estão ouvindo como é que os autores escrevem as histórias, que palavras eles costumam colocar nos contos, né? As comparações que eles fazem e colocam na história. Então, toda essa linguagem que eles usam para escrever, as crianças vão se apropriando disso, porque elas estão ouvindo você ler. Entende? Então, isso também, elas se apropriam, elas aprendem quando você lê para elas a linguagem que se escreve determinado gênero. E assim elas aprendem com a linguagem dos contos. Se você lê para elas os jornais, elas também vão aprender como é que se escreve, né? A linguagem que é usada para se escrever as notícias, certo? Um texto científico e assim por diante, tá bem? Bom, minha gente, então, olha, para encerrar aqui essa nossa conversa, né, sobre a modalidade de leitura, leitura feita pelo professor na sala de alfabetização, eu vou deixar para vocês alguns exemplos que a gente pode usar para motivar essa leitura, o início ali da leitura, tá? Então, ó, eu vou dar 2 exemplos aqui, que são o seguinte, ó. Então, a gente pode fazer assim, ó. Ó, por exemplo, aqui, você vai pegar o livro. Aí, se você tiver um papelzinho, tudo bem. Senão, a gente vai usar a mão mesmo, né, ó. Aí, a gente tampa aqui, ó, que nem a minha mão daria para tampar tudo, né? Gente, ó, estão vendo aqui, ó, a Pro vai ler esse livro hoje para vocês, tá bom? Os autores são o Audrey Wood e o Don Wood, a Audrey Wood e o Don Wood. E olha, vejam a capa aí. Será que dá pra gente descobrir o título desse livro só pela capa? Hein? O que vocês estão vendo aí? E aí, então, eles vão levantando as possíveis hipóteses pela ilustração, né? Ai, todo mundo dormindo, os dorminhocos. Aí eles vão levantando e você pode anotar na lousa o que é que eles estão falando. Aí, depois disso, você vai lá e escreve o título. Ó, gente, o título, vou pôr na lousa, hein? A Casa Sonolenta. Será que vocês disseram alguma palavra que está no título verdadeiro? A gente pode fazer isso também. Ah, quem acertou? Ah, quem chegou perto? Então, é uma forma de motivar as crianças, né? E aí, vocês acham que o título combina com a ilustração? Nós também podemos fazer isso, tá? É uma motivação que a gente pode usar, tá? Algo a mais, né? E uma outra coisa também que a gente pode fazer assim, eu sugiro uma vez por mês, porque dá um pouco de trabalho, é a gente pegar, por exemplo, eu vou ler esse aqui, ó. Eu vou ler esse aqui para as crianças. Então, antes, eu vou pesquisar sobre esse livro, sobre a autora, o trabalho que ela teve para fazer esse livro. Aí você vai encontrar no YouTube, por exemplo, né? Muitas coisas a gente encontra no YouTube. E aí, a gente leva para eles em forma de PowerPoint ou no vídeo mesmo, para passar na televisão. Porque, olha, a Pro vai mostrar para vocês hoje como foi feito esse livro, o que a autora pensou para fazer esse livro. E é muito interessante. Porque o que aconteceu? Aconteceu comigo isso. Eu fui ler para os alunos textos, né? Histórias da Lúcia Iratsuka. E eu fui investigar quem que era a Lúcia Iratsuka, porque eu tinha vários livros dela, então eu queria levar para os alunos mais informações sobre ela, afinal de contas eu tinha vários livros sobre a mesma autora. Qual foi a minha surpresa? Que a autora, ela viveu numa cidade muito pertinho, muito próxima da nossa, né?
Então, eu vivo aqui no interior de São Paulo e ela também, uma cidadezinha bem pertinho aqui da nossa. E quando eu comentei isso com os alunos, nossa, eles acharam muito legal, eles gostaram bastante. Nossa, é aqui pertinho. E até no filme que eu levei, ela cita, né? Ela fala Bauru, né? Ah, é uma cidade perto de Bauru. Aí falou Bauru ainda, a cidade deles, né? Aí eles ficaram, nossa, né? Então pode acontecer. Então isso é legal, levar para eles, né? Os autores, que os autores também são pessoas comuns, né? Que escrevem histórias, né? E aí, então você pode fazer isso uma vez por mês, né? Porque demanda até tempo a gente pesquisar e pôr num formato lá para as crianças, ou vídeo, ou PowerPoint, demanda um pouquinho de tempo. Então a gente pode fazer uma vez por mês isso, que vai ficar bem legal também e chamar a atenção das crianças, né? Bom, gente, olha, finalizo por aqui a live de hoje. Eu espero profundamente ter colaborado com vocês, com o conhecimento que vocês têm sobre a leitura na sala de aula, na sala de alfabetização, mais voltada para essa modalidade, que é a leitura do professor. Nada impede que a gente também faça as outras modalidades, mas a mais indicada, né, é a leitura feita pelo professor. Então, eu espero mesmo ter colaborado, que nós possamos repensar sempre a nossa prática, para a gente sempre levar o melhor para os nossos alunos, tá bem? E, como nós estamos no final de ano, a minha mensagem é, logicamente, um grande 2022 para todos nós, um ano muito abençoado para todos nós, e o ano novo só vai ser novo se nós formos diferentes, não é mesmo? Senão continua tudo a mesma coisa, né? Tem um pensamento do Albert Einstein que ele diz assim, né? Insanidade é a gente fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Aí não tem jeito, né? É loucura mesmo. Mais um grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigado por vocês ficarem comigo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.